Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje, com a nossa sala de visitas, está aqui conosco o jovem Maurício Gaia. O Maurício tem uma história de superação maravilhosa e que ele vai estar compartilhando conosco em nosso programa. Maurício, eu gostaria que você pudesse nos passar um pouco dessa sua história realmente impactante. Como foi, como você está aqui hoje, totalmente curado por Deus, mas eu sei que você viveu momentos tremendos na sua vida. Poderia nos compartilhar o que aconteceu com você nesse tempo? Bom dia, tudo bem, Anísio? Então, a minha vida, eu fui acometido de uma enfermidade desde a minha infância. O nome dessa enfermidade era osteocondermatose e a modalidade que me atingiu foi congênita múltipla. Isto é, ela era uma enfermidade genética. Portanto, não havia cura aos olhos da medicina, apenas tratamento. E Deus, ele desenvolveu um caminho que poderia ser um caminho de muita dor, mas ele desenvolveu isso para me ajudar também a conhecer um pouco mais sobre ele. Né? Eu não trilhei esse caminho sozinho, eu trilhei com meus familiares, com vários profissionais médicos que me auxiliaram nesse processo. E eu pude ver a mão e o cuidado de Deus em diversas circunstâncias, em diversas cirurgias que eu realizei. Né? Uma delas, onde teve a participação de todos esses fatores, participação dos familiares, participação dos médicos e a participação de Deus, era um tumor que eu tive no pulso. Para que você possa ter um pouco mais de conhecimento, eu entrei 17 vezes no centro cirúrgico, eu já fiz mais de 30 procedimentos cirúrgicos na minha vida, já retirei mais de 50 tumores. E um dos procedimentos que me marcou de uma forma profunda foi esse procedimento que eu realizei no punho, na altura do meu punho direito. Eu tinha um tumor numa dimensão próxima de uma bola de ping-pong. Esse tumor estava tomando conta do meu punho e da minha mão. Ele estava imobilizando a minha mão. Então era necessário fazer uma cirurgia até para que esse tumor não viesse a se tornar maligno. E o ponto da cirurgia, quando a gente participou da estratégia, né, o planejamento de fazer essa cirurgia, ela foi uma das únicas realizadas no mundo, era que eu ia obter um movimento de pinça, eu ia recuperar esse movimento de pinça. Pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico. Esse era o sucesso, retornar ao movimento de pinça no pós-cirúrgico. Mas Deus operou de tal forma, capacitando os médicos, e também na minha recuperação, que hoje eu possuo mais movimento nessa mão do que na outra. Você disse, Maurício, que você teve o tumor no punho. Sim. Mas parece-me que você também disse que você teve tumores em várias áreas do teu corpo, em grande quantidade. Onde aconteceu, então, essa aparição dos tumores? Essa enfermidade ela se manifesta no sistema ósseo. Então, em específico nas juntas. Portanto, eu tive 3, 4 tumores no ombro, eu tive tumores nos joelhos, onde eu realizei 4, 5 procedimentos cirúrgicos no joelho, tornozelos e algumas na costela também, costuma aparecer também nas costelas. Em todas essas intervenções cirúrgicas, eu sei que você sempre foi um rapaz temente a Deus. Você ia para esses procedimentos sabendo que iria ter cura de Deus através das intervenções cirúrgicas? Como é que era esse teu sentimento no momento pré-operatório? Eu sabia que aos olhos da medicina eles poderiam fazer muito pouco, eles poderiam tentar diminuir a dor, mas ainda assim o processo era bem complicado e várias dessas cirurgias eu tinha um risco de perder o movimento da perna, de cortar um ligamento, de não retornar do centro cirúrgico, como ocorre. Mas desde pequeno eu busquei a presença de Deus, porque eu via várias coisas acontecendo. Eu fui criado num lar cristão, eu acompanhei diversos processos de milagres acontecendo aos meus olhos, e nenhuma dessas vezes Deus falou comigo, sozinho, sem intervenção de ninguém. Eu era pequeno e isso me marcou profundamente. Como que foi isso? Eu estava num culto, numa igreja na cidade de Goiânia, e eu ouvi no meu coração uma voz muito forte falando assim: filho, eu vou te curar. A partir daquele instante, todas as vezes eu buscava a Deus pela cura. Eu associei Deus como um salvador para o meu problema. Mesmo passando por todas as cirurgias que você passou? Mesmo passando. Foi um processo. Deus poderia ter me curado no primeiro pedido meu, na minha primeira oração. Mas Deus ele desenvolveu uma caminhada. E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo compreender o porquê que Deus permitiu isso. Hoje eu atuo como capelão em estado voluntário. Eu ajudo pessoas a atravessarem câncer, a atravessarem circunstâncias de enfermidades onde também não existe cura. E eu consigo agir em conjunto para auxiliar essas pessoas.
uma outra forma. Mas eu também sei, né, conhecendo a sua história, que eu conheço um pouco, que você recebeu cura não só por intervenção cirúrgica, mas você também teve, dentro desse processo todo, uma cura milagrosa. Qual foi ela? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Verdade. Eu tinha um tumor aqui na minha perna direita e durante 3 anos a gente acompanhou o desenvolvimento desse tumor. Ele foi ficando, ela foi tornando a minha perna cada vez mais torta. Então era necessário um procedimento cirúrgico bastante agressivo no meu corpo, pelo qual eu não estava preparado. Então eu comecei a buscar a Deus por essa cura, buscar a Deus por uma solução nesse problema. Eu não queria atravessar esse momento, eu não estava disposto a isso. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe exatamente o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta. Sim. Então eu, no momento de conversa com Deus, onde eu busquei a Ele, onde eu mostrei a Ele toda a minha fragilidade, e que eu confiava nele para me dar a solução, Deus falou novamente comigo. E Deus falou, a mesma voz, no mesmo tom, falou: filho, eu estou te curando. Então no dia seguinte, eu estava em viagem para realizar esse procedimento cirúrgico. No dia seguinte, eu cheguei no consultório do médico, a gente fez o raio-x, eu fazia as marcações onde eu tinha que colocar pinos, parafusos, todo esse detalhe. E foi feito o raio-x, eu lembro que eu entrei de volta na sala do médico, ele tinha uma mesa muito grande, de mogno, bonita, e nela estavam todos os raios-x desses 3 anos, eram bastantes. E quando você olhava, eles estavam em sequência, você acompanhando a minha perna ficando cada vez mais torta. Quando ele colocou o último raio-x, a minha perna estava normal, perfeita. Osso não desentorta. É verdade. Osso não desentorta normalmente. Não é um processo natural. Somente uma intervenção milagrosa da parte de Deus para mudar essa circunstância. O médico não confiou no primeiro instante. Ele achou que poderia ter sido um erro, um engano da equipe de radiologia. Então ele mesmo foi realizar esse exame. Foi um dos únicos que o Dr. Marcelo realizou em mim. E quando ele me levou na mesa de raio-x, tirou o raio-x, ele colocou as 2 radiografias, ele percebeu que de fato eu havia experimentado a cura pelo poder de Deus. Amém. Você veja, querido amigo e amiga que está nos vendo, como Deus age. Deus pode agir de formas múltiplas. Ele pode curar através de uma ação como fez na perna do Maurício, sem intervenção cirúrgica, mas pode curar também utilizando os meios naturais que nós temos aqui na Terra, medicina, hospitais, clínicas, enfim. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa para que nós possamos ser beneficiados. Eu quero agradecer muito, Maurício, a sua presença aqui conosco, e eu tenho certeza que o teu testemunho de vida falou fundo ao coração das pessoas que estão nos vendo, né? Quero orar com você nesse momento, para que Deus possa estar te abençoando. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso, da vinda do Maurício aqui conosco, dando esse depoimento de vida, de esperança, de otimismo e de confiança no Senhor. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, quero que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que está nos vendo, de maneira que, se eles estiverem vivendo qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de luta e dificuldade, que o Senhor possa colocar no coração deles, além da solução, a esperança, a confiança, a certeza inabalável que o Senhor pode fazer, infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós sentimos e do que nós pedimos. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Queridos, quero convidar você a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, que fica localizada na Travessa Meia Azevedo, número 81, no bairro do Novo Mundo. E também nossos cultos, todos os domingos às 19 horas e na Escola Dominical às 10 horas da manhã. Um grande abraço e até o próximo programa. Os médicos dizem que estou doente. Os médicos dizem que não tem cura. Os médicos me deram uma sentença de morte, mas eles não sabem que eu creio